também, com certeza. E puxando o A gancho, gente vê. Existe muito preconceito, né? Principalmente com musculação para criança, né? E é uma coisa que assim, precisa mudar, porque se a gente pega, por exemplo, o atleta de levantamento de peso olímpico, pega o Fernando Reis da vida, é o cara que começou a levantar peso com 8 anos de idade. Grandidade. E o cara tem nossa, 1,85 m de altura, né? E pesa é minha 150 altura. quilos e joga 200 quilos para cima. Então, Então, assim, ó, vamos tirar não esse vai mito. prejudicar. Esse mito tem que ser tirado agora. Doutor Esse aí tem que Stack e cair. Filinares. Quem faz musculação com menos de 14 anos não vai crescer mais ou vai ter Mas dificuldade de desenvolver a sua De altura? nenhuma, muito forma pelo alguma. contrário. Pelo Muito pelo contrário. contrário. Sabe qual que é o grande problema? Sabe de onde se criou esse mito? Vamos lá. Antigamente, você pega todo atleta de fisiculturismo, todo atleta de ginástica olímpica, eles são baixos. Por quê? Quem se destaca mais são pessoas com estatura menor. Por quê? No fisiculturismo acaba sendo mais preenchido. A gente tem um exemplo aí do Fabricinho, É, galera que anda com a gente, você sabe. E da ginástica olímpica porque tem mais facilidade para fazer os movimentos sendo mais encurtados. Então criou esse mito que quem fazia esse tipo de exercício físico não crescia. Mas na verdade não é isso. É que quem tem um biotipo menor se destaca nesse exercício. É o verdade. oposto. É a mesma coisa que eu falar que quem joga basquete vai crescer. Não, ele se destacou no basquete porque ele é alto. Você tá entendendo? Boa, boa Essa é a analogia. diferença. Sim, Não tem nada a ver com, você faz musculação, você não vai crescer. Esquece. Isso aí é o maior mito que já se contou na história da musculação. muito Uhum. importante. Tem alguma pontuação, doutor? Até parte Ah, o hormonal e próprio. tudo mais? Cara, o treinamento de força, como ele vai causando um remodelamento muscular, e isso envolve a inserção desses músculos pelos tendões nos ossos, eu tenho um remodelamento ósseo que é positivo também, né? Então, se a gente for parar para analisar um outro público, né, e eu pegar idosos, onde durante muito tempo se estimulou a atividade sem impacto, isso já caiu por terra, porque eu preciso ter o impacto, eu preciso de uma atividade de impacto para estimular o remodelamento desse osso e o osso ficar mais forte. Da Olha, mesma forma, numa criança, se eu fizer isso, eu vou estimular o crescimento. Cara, foi um dos artigos que eu participei, que foi falando sobre atividade física em idosos para o aumento de massa óssea. A gente sim. sabe que o impacto, ele altera a quantidade de osteoblastos e osteoclastos, que são o que aumenta a quantidade de massa óssea. A musculação não só aumenta a massa muscular, mas também aumenta a massa óssea. Isso em qualquer faixa etária, do adolescente até o idoso. Por isso que hoje Uhum. a gente depende muito, principalmente o pessoal do Biodelta aqui da USP, para a musculação em idosos também. Por quê? Porque Sim. aumenta a quantidade de fibra do tipo 2A, 2B, que é o que a gente mais perde, que é de potência, e aumenta essa quantidade de massa óssea. Muitas pessoas com osteoporose, osteopenia hoje já estão entrando na musculação por conta disso. Sensacional. Pega Porque, próprio atleta de powerlifting, né? Eles têm uma massa óssea muito grande, eles são bastante pesados, né? Eles são pessoas grandes, porque têm um volume muscular grande, eles comem pra caramba, mas eles têm um peso magro, isso envolve peso ósseo bastante aumentado, né? Então a massa óssea deles também é bem maior. Sim, muito bom, muito bom. E outro tópico que eu ia puxar antes, que a gente vai viajando nas ideias, mas assim que é bom, assim que é bom, assim que fica dinâmico. Quando o doutor falou da alimentação e tudo mais, um tópico que eu acho muito importante a gente falar, que são os alimentos industrializados e principalmente o açúcar para adolescentes. Por quê? Normalmente eu já vivenciei isso. E você ali acha que você tá magrelo, você tá saudável, que tá tudo bem, que você tá fazendo atividade física e come de tudo. Só que com o tempo, isso vai mudando. E para sua saúde, isso não é nada positivo também. Então, eu acho que esse é um tópico muito importante da gente falar. É algo que assim, você que está obeso, você está aqui para achar uma solução. Uma das maiores dicas que eu acho que eu posso dar é essa: diminua cada vez mais o consumo de açúcar, ou até tente zerar por um tempo, mas gradativo, porque não é fácil. E consuma cada vez menos também
produtos industrializados. Ou seja, quanto mais comida, quanto mais alimentos que você faça, que você acha ali na feira, que a sua mãe tem que fazer para você, ou você consegue fazer também já, isso vai te dar muito mais saúde, muito mais resultado em tudo. Então, quero saber o que vocês acham sobre isso, falar um pouco do açúcar e dos industrializados aí. Cara, tem alguns estudos, né, estudos populacionais que acabam observando isso, né? E eu até tenho uma listinha aqui que fala a respeito de hábitos alimentares em crianças, né? E que o que a gente deve pesquisar e o que a gente deve combater, né? Ou estimular. Então, a frequência com a qual essas crianças comem em restaurantes, né? Então, fast food, nesse último ano aí, iFood, né? Que ficou muito fácil. É. Eu vejo por mim no consultório, cara. Eu tô caindo na comodidade de pedir alguma coisa no iFood para não ter que sair e tirar o carro da garagem. Então, a gente fica refém de uma coisa que acaba sendo mais cômoda, né? É. E aí, para a criança, a frequência com a qual ela é levada para comer em restaurante ou pedir comida de fora, isso é bastante importante porque a gente não sabe como é feito o preparo desses alimentos, né? E na maior parte dos casos eles vão ter um valor calórico maior do que o que é preparado em casa, porque se usa muito óleo geralmente no preparo, né? Se usa muita gordura no preparo de comida de restaurante. Quando a gente fala de fast food, então, né? Nossa, nem se fala, nem se fala. é uma coisa muito Tem pior. que ser, né? E o que tu comentou a respeito de açúcar, né? Eu acho que principalmente as formas mais fáceis de se consumir caloria na forma de açúcar, né? Cara, refrigerante. Refri. Então, puta, isso aí é veneno, assim. Até mesmo o suco industrializado, né? Isso. A galera. Mas, assim, isso é muito importante. Porque eu Cara, já vi amigo meu falar assim: não, Renan, comecei minha dietinha. Ó, ele manda foto: arroz integral, peito de frango, alface, tomate e uma caixa. Mano, e uma caixa de Del Valle, tá ligado? Aí, tipo. Aí eu falei, mano, tem um ponto que eu preciso te explicar. O suco de caixinha, muitas pessoas, isso é importante pra você que não sabe aí de casa. Você vê lá o suco de maracujá. Muito bom, né? Delícia. Você já tomou ele? Docinho, docinho. O problema dele é que, como ele é um produto industrializado, ele é um produto de caixinha e ele precisa ter validade, ele tem um monte de coisa ali pra deixar ele com essa validade. A maioria dos industrializados, o problema dele é esse. Isso ele precisa mesmo. estar lá disponível para você por um longo período. Para esse longo período existir, existem um monte de conservantes, um monte de sódio, um monte de açúcar. Então, só tem duas maneiras de você conseguir deixar um produto com um tempo maior sem perecer, que é aumentando a gordura e aumentando o sódio. Porque as bactérias, elas precisam de água, entendeu? Mano, então, muito assim, doido. quando você quer colocar um produto com um maior tempo sem estragar, você aumenta a gordura e sódio. Sim. Por isso que todo industrializado vai ter gordura e sódio. Esse é o grande problema. Então, você de casa, saiba disso. Comece a olhar mais para... Hoje a galera já está fazendo mais isso, mas faça mais ainda. Olhe mais as informações nutricionais dos produtos. Pega esse suquinho de caixinha, dá uma olhadinha ali. Ele vai ter, por exemplo, vou chutar, 30 gramas de carbo, sendo que esses carbos são 30 gramas de açúcares adicionados no produto. E aí vem na embalagem lá, ó, tem 5% de suco. E é um marketing ali para mostrar que é o suco. Ou pior, né? Pela regulamentação, como são feitas as embalagens, tem umas coisas assim que chegam a ser piada, né? Então tu pega um produto que ele é zero açúcar, tu olha o primeiro ingrediente dele é maltodextrina. É foda, é a mesma coisa, velho. É meio de burlar, entendeu? Porque a galera provavelmente não sabe, né? Mas assim, a ordem que os ingredientes são descritos em qualquer produto, ela é da ordem do que mais tem para o que menos tem. Muito bom. Então, se o primeiro ingrediente é maltodextrina, o que mais tem lá dentro é malto, que é um açúcar. Sim. O fato deles falarem que ele tem zero açúcar adicionado, geralmente eles estão falando de açúcar refinado, que é sacarose. Mas isso não inclui as outras formas de açúcar que a galera usa para enfiar lá dentro. Então, exato. E tem um índice glicêmico tão quase o açúcar. Sim. Então, o que eu recomendo?
Só para finalizar aqui, Fi. O que eu recomendo para vocês? Por exemplo, adoro refrigerante, sou viciado. Tenta comprar o zero, velho. Zero. Mesmo que não é saudável, mas ele não vai te trazer saúde, mas ele não vai te trazer a caloria e o açúcar. Essa caloria vazia, é muito açúcar. Vocês já viram uma montagem de quanto tem açúcar em cada coisa? E você pega um refrigerante, é muito açúcar, é um absurdo, é um caminhão. Então tente para as opções zero. Você gosta de suco de caixinha? Tenta comprar um suco orgânico de uva, por exemplo. Ele é bem calórico, mas já não tem adição do açúcar, é açúcar da fruta. Aquele suco de vidro. Ou Se pega um suco assim, tu consegue até diluir, né? Então tu vai usar uma parte de suco, uma parte de água, né? Então, sim, hoje, por exemplo, tem o forma, Rafael Brandão, alguns bodybuilders, eles usam esse suco para aumentar a caloria diária dele. Então, exato, a gente faz isso também. tirando a parte da... Você aí que tá obeso, não faça isso. Mas só dando um exemplo de um bodybuilder que precisa comer muita caloria. Ao invés de comer muito, ele já come muito, ele ainda toma copos e copos desse suco para aumentar essa caloria, que é uma caloria boa. E uma indicação que eu acho bacana. Experimente, mesmo que industrializado, aqueles chás que são zero também. Então, Feel Good, um Natural Tea eu consumo bastante. Tem um sódio elevado? Sim. Mas ele já é uma opção que não tem açúcar. Então, Eu acho que isso que tu está comentando, né? É a questão da gente ir aprendendo a fazer algumas escolhas melhores. Para um adulto, é muito difícil a gente chegar e querer mudar toda a rotina alimentar dele. E se tu acaba fazendo isso de uma forma muito incisiva e mudando muita coisa, o cara não vai conseguir levar isso ali no longo prazo. isso. Então, beleza, refrigerante zero é uma porcaria para a saúde, é uma porcaria, mas se eu estou falando num obeso e eu preciso ir mudando hábitos aos poucos, o cara trocar o refrigerante normal por um zero já é um primeiro passo muito importante, entendeu? Então, assim, não adianta a gente querer radicalizar e querer, tipo, não, vamos excluir tudo agora de uma hora para outra porque é isso aí que vai resolver. Cara, não vai resolver, vai criar um ambiente de frustração. Exato. E o cara vai deixar de sentir prazer comendo. A comida, ela não pode ser só prazer e ela não pode ser só nutrição. A gente tem que ficar no meio termo. Isso tem que ser uma coisa que seja agradável de ser feita e que não prejudique a saúde. Muito E legal. uma coisa que eu falo muito, gente, não existe um alimento dos deuses que vai solucionar todos os seus problemas e nem um alimento péssimo que vai te prejudicar em tudo. Tudo vai do como, quando e por quê. Por que você vai comer, quando você vai comer e como você vai comer. Foi o que o Renan falou. Por exemplo, eu preciso aumentar meu peso. Eu tomo um suco de uva concentrado porque tem bastante caloria. O Renan agora está em cut. Se ele tomar um suco de uva concentrado, ele vai passar o resto do dia passando fome. Porque já vai bater a quantidade de carbo dele. Exato. Então, você tem que ter o porquê que você está ingerindo cada alimento. Isso facilita muito. Falando do açúcar, uma coisa que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito de usar a tabela de carga glicêmica hoje. O que é carga glicêmica? É o índice glicêmico. O índice glicêmico está relacionado à velocidade que esse alimento entra na sua corrente sanguínea, a quantidade de insulina que você libera. Então, por exemplo, o açúcar ele tem uma velocidade altíssima, o índice glicêmico muito alto, por isso que ele é ruim. A carga glicêmica é a quantidade do índice glicêmico vezes a quantidade de carboidrato em 100 gramas. Ou seja, eu pego, por exemplo, o morango. O morango tem um baixíssimo índice glicêmico e tem pouquíssimo carboidrato. Isso me dá pouca densidade calórica. Então, para uma pessoa que tem que comer pouco carboidrato, ela consegue comer bastante volume de morango e mesmo assim ela ainda não ultrapassou aquilo que ela pode comer. E existem tabelas, hoje se você colocar no Google lá carga glicêmica, você vai achar uma tabelinha. Isso vai facilitar para que você sozinho consiga já ter uma boa melhora na sua alimentação. Isso é muito bacana. Até o Fih me deu uma dica quando eu estava fazendo minha aveia com whey e frutas. Eu tinha uma quantidade certinha de carbo, eu não lembro exato, porque foi ano passado. Aí o Fih falou, tira essa uva e coloca melão. Você vai comer melão pra caramba, velho. Aí eu comia melão pra caramba, era muito bom, velho. Então é a mesma quantidade pra galera entender. Por exemplo, eu vou dar um exemplo hipotético. Eu posso ingerir 50 gramas de carboidrato. E aí eu faço o cálculo lá. Quanto que eu comeria de uva para essas 50 gramas? Vai dar um X, que é um X assim, pouquinho.
Agora, quanto eu poderia comer de melão? Aí pega um melãozão gigante e dá a mesma 50 gramas. Então você come mais e ingere a mesma quantidade. Isso é muito inteligente. É usar a inteligência da nutrição para você comer mais e ficar satisfeito e feliz, entendeu?